A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quinta-feira, 26 de agosto de 2021, tem como título: Sem fé é impossível agradar a Deus. O texto bíblico encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Queridos, ninguém pode se aproximar de Deus e ter aí comunhão com Ele se não for através da fé genuína. Na verdade, meus amados, sem essa fé, uma pessoa nem mesmo é capaz aí de ter a certeza de que Deus existe e se relaciona pessoalmente com o homem. A frase sem fé é impossível agradar a Deus é aplicada aí pelo escritor aos Hebreus imediatamente após ele ter citado o exemplo de fé de Enoque. Enoque foi uma das duas únicas pessoas da história que não experimentaram a morte. A outra pessoa foi o profeta Elias. Enoque viveu ali no período pré-diluviano, um tempo em que a corrupção da humanidade avançava vigorosamente, muito rápido e cruel. E a Bíblia diz muito pouco, sobre quem foi Enoque. Mas o que ela diz é suficiente para sabermos o quão piedoso e temente ao Senhor ele era. O texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Alguém pode perguntar, como isso pode ser possível? Como uma pessoa pode ser levada por Deus sem passar pela morte? O escritor aos Hebreus responde essa pergunta apontando para a fé. E ele diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus a transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus, não por qualquer qualidade humana que ele tivesse. Frequentemente, meus amados, as pessoas perguntam, como podemos agradar a Deus? E a resposta é bem simples: pela fé somente. É pela fé que sabemos que Deus existe. É pela fé que podemos nos aproximar de Deus. É pela fé que podemos andar com Deus. É pela fé que podemos nos relacionar pessoalmente com Deus como nosso melhor amigo. É pela fé que podemos orar a Deus como nosso Pai Celestial. E é pela fé que podemos ter uma vida gratamente submissiva e obediente à vontade de Deus. Como bem diz o apóstolo Paulo, tudo que não provém da fé é pecado. Portanto, meus queridos, é impossível agradar a Deus sem a fé. Temos que agradar a Deus com a fé. A fé é uma necessidade absoluta para todo o povo de Deus. E a boa notícia é que, sendo um dom divino e não um fruto da habilidade humana, a fé está graciosamente disponível a qualquer cristão genuíno. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quinta-feira a todos.